Mude a sua percepção. Reprograme seu cérebro. Tenho visto muita gente procurando de verdade uma vida mais ativa, mais saudável, mais produtiva e, inevitavelmente, essa galera procura um exercício físico, seja ele qual for. Pode ser uma academia, jogar um futevôlei, correr na rua, fazer crossfit, enfim, atividade é o que não falta. Mas ao mesmo tempo que essa procura acontece de uma forma crescente, o abandono a essas práticas acontece simultaneamente. E isso acontece não só com o público adulto. Quando eu dava aula para criança, por exemplo, o que eu mais via era um enjoo muito rápido de algumas atividades naquela galerinha. Daí, comecei a tentar entender por que tudo aquilo acontecia. E dentre alguns estudos e constatações pessoais, eu vi que não tem para onde correr. No final, o cérebro sempre vai mandar. E sabendo disso, eu comecei a me aprofundar nessas questões e encontrei uma parada chamada PNL, que é a Programação Neurolinguística. Para quem não tá muito ligado no que é isso, eu vou dar uma pincelada, porque é um assunto meio complexo, cheio de nuances, mas que não deixa de fazer parte do nosso dia a dia. Mas é como se eu quisesse te explicar um curso de psicologia em 2 minutos. Impossível. Especialmente por eu ser um personal trainer e não um psicólogo. Tenso, né? No mundo dos negócios, existe até uma expressão para isso, que se chama pitch, ou elevator pitch. Quando você tem aquela ideia, sabe aquela ideia revolucionária, e encontrasse o melhor investidor para aquela ideia. Só que tem um grande detalhe. Você encontrou esse cara dentro de um elevador e tem o tempo só da descida para falar a ideia central do seu projeto de uma forma clara. Pensa aí, qual que é o pitch da sua vida? Bom, voltando. A PNL trata de estudos comportamentais e linguísticos que iniciaram por volta dos anos 70 com 2 caras estudiosos nessas áreas. Richard Bandler, um estudante de psicologia, e John Grinder, um professor de linguística. Eles começaram esses estudos tentando modelar o porquê do sucesso de grandes terapeutas da época, tentando achar então um certo tipo de padrão que explicasse tudo aquilo. Eles observaram então alguns comportamentos externos, como linguagens específicas que essas pessoas utilizavam, e padrões internos, como crenças e pressupostos que eram poderosos recursos para o alcance desse sucesso. Ou seja, por trás dos nossos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente as nossas ações e, consequentemente, os resultados que alcançamos na nossa vida. Daí, o que se descobriu é que por trás de toda ação existe uma razão, um motivo para a gente agir. Se buscamos gerar uma mudança no comportamento de uma pessoa, ou seja, na sua atuação, no que ela está fazendo, a gente precisa compreender primeiramente o motivo da pessoa agir daquela forma, o modelo de mundo dessa pessoa, o que é chamado de modelos mentais. Segundo Peter Senge, modelos mentais são, abre aspas, pressupostos profundamente arraigados, generalizações, ilustrações, imagens ou histórias que influenciam na nossa maneira de compreender o mundo e nele agir. Beleza, em outras palavras, são os modelos mentais de cada indivíduo que definem como mesmo irá perceber o que vai acontecer na sua volta, como que ele vai se sentir com isso, como que ele pensa e, finalmente, o que ele vai fazer a respeito disso. O problema é que, na maioria das vezes, os nossos modelos mentais são inconscientes, ou seja, a gente não sabe que possui um determinado modelo mental e isso faz com que muitas vezes as nossas ações aconteçam sem a gente nem saber exatamente por quê. Complexo, né? Mas por que eu tô falando tudo isso para te falar de treinamento? Simples. O meu pitch para você é o seguinte: reprograme seu cérebro. Se você tem um objetivo e quer alcançar ele, comece a se entender e tenha estratégias para enganar ou reprogramar seu cérebro. Por exemplo, recentemente, há menos de 1 ano, eu tava com a minha noiva cuidando dos preparativos do casamento. Aquelas coisas de detalhes do casamento e tudo mais. E dentre milhares de coisas que a gente tinha que fazer, nós encaramos a tarefa de economizar uma grana e customizar umas lembrancinhas. Quem já casou, ou então tá nos preparativos de um casamento, sabe muito bem o que eu tô falando. E numa dessas decorações tinha uns passarinhos de papel que eu ficava dobrando junto com a minha esposa, que eram os surus. Daí eu percebi que aquela tarefa era muito cansativa, eu cansava rápido demais. Quando eu fazia, especialmente com a mesma cor de papel, se eu ficasse 20 minutos no mesmo papel, não dava certo. Meus ombros doíam, minhas costas doíam, eu transpirava igual a tampa de marmita, ficava estressado pra caramba e pensava no quanto ainda tinha pra fazer. Eu percebi que eu tava preso na ansiedade de terminar aquela tarefa logo antes mesmo de chegar na metade dela. Foi aí que eu lembrei dessa tal de PNL e comecei a tentar enganar meu cérebro. Daí eu fiz a seguinte estratégia. Chegava em casa, pegava o meu tempo livre, já ia pra frente da TV ou então do computador, colocava uma série top pra assistir, às vezes era um filme pocó, velho, idiota, investia nos stand-ups aí do YouTube, colocava diversas cores e tamanhos de papel pra fazer as dobraduras ali perto, outras um pouco mais longe, outras me obrigando a sair do lugar, tendo que levantar muitas vezes, chamava algumas pessoas pra ajudar, especialmente a família. Aí eu te falo, ficava bom? Não ficava não. O povo ficava horas e horas comigo?
Também não ficava. A dor nas costas passava? Eu parava de transpirar? Nem um pouco. Mas por algum motivo eu conseguia continuar. E não é à toa que nós conseguimos fazer mais de 3.000 passarinhos de papel para esse casamento. E isso foi uma grande realização pra gente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: deixa de frescura e troca de estratégia quantas vezes for preciso para garantir seu resultado, a sua adesão no treino ou então qualquer outra coisa que você quiser de verdade nessa vida. Você quer correr, mas não quer acordar cedo. Beleza, vai de tarde, vai depois do trabalho. Tá cansado? Encontra a sua estratégia. Quer fazer musculação, mas acha entediante. Porque subir no pezinho sobe e desce. É entediante? Legal. Reduz o seu descanso, faz um circuito, faz uma série combinada. Joga um aeróbico aí no meio. Seu filho não gosta de natação. E o que fazer? Coloca ele em outro esporte, no futebol, no tênis de mesa, sei lá. Sua filha não suporta balé. Coloca ela no vôlei, se reinventa. Seja fit, treine consciente, mas treine.